Bom dia. A respeito da reunião, que aconteceu no sábado passado sobre a educação inclusiva, eu tenho algumas observações para acrescentar, e para ajudar nesse processo de inclusão. Primeiro, eu tive pesquisando sobre os marcos históricos, como é esse processo de inclusão ou de educação inclusiva, ela se deu ao longo dos tempos, digamos assim, começando na década de 80 até os dias atuais. E nessa pesquisa foram muitos movimentos que aconteceram até se tornar uma lei, algo que garantisse a educação inclusiva no sistema regular de ensino. Então, o primeiro movimento ele se deu através da população, dos pais, das famílias que tinham filhos com necessidades especiais e que não tinha ainda uma assistência na educação e uma assistência também na questão política, na questão de saúde pública. E tudo isso aconteceu com muito esforço da população até se tornar uma lei, que hoje é garantido dentro, inclusive, da LDB. Mas, dentro desse processo, o que mais foi determinante para essa conquista foi a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca que aconteceu de forma mundial. Nessa declaração, lá estava definida a parte de políticas públicas, financeiro, sistema de ensino e a partir daí foi para o Plano Nacional de Educação, que depois entrou na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, onde tinha como objetivo central assegurar a inclusão escolar dos alunos, de alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento ou de altas habilidades, superdotados, como a gente costuma chamar, orientando o sistema de ensino regular para que eles fossem incluídos em classes de alunos ditos normais, com o mesmo ritmo de ensino, mas respeitando as diferenças, respeitando as necessidades especiais. E a partir disso, várias informações, vários incentivos na área de pesquisa, na área de ensino, foram acontecendo. E diante disso, eu pesquisei e estou aqui acrescentando algumas estratégias de ensino que possam garantir a inclusão desse aluno de forma integral. E vou listar também algumas necessidades especiais, onde vocês inclusive têm no material impresso, mas aí eu vou colocar um pouco também do meu olhar. Lembrando que assim como a classe de alunos ditos normais, eles são alunos em que também possuem as suas características próprias, individuais, são sujeitos singulares e únicos. Os alunos com necessidades especiais, eles também se caracterizam dessa forma, são sujeitos únicos, singulares, individuais, sujeitos sociais, que trazem a sua história familiar de desenvolvimento e que o olhar do professor ele também vai ser levado em consideração a essas características de cada um, o ritmo de aprendizagem, comportamento, socialização, a interação, a linguagem, o vocabulário. Esses detalhes eles também precisam serem observados para que a adaptação do material didático, do material de ensino, ela aconteça também pensando nesse ritmo de aprendizagem do aluno. E fazer essa adaptação não é simplesmente ter um plano de aula
ou um plano de atividades diferenciada, mas é que dentro do plano de aula, dentro do plano de atividades, existam as adaptações, existam atividades que contemplem também esses alunos, atividades, conteúdos, as estratégias pedagógicas, o material de atividades extra que possa ser acrescentado, a forma de avaliar, ou seja, as avaliações. É nesse sentido que a inclusão ela é pensada dentro do sistema de ensino regular. Então, para isso, nós temos aqui algumas listas das maiores necessidades especiais, das que mais aparecem na escola. Síndrome de Down, por exemplo, que tem características específicas, como, primeiro, a questão física. O síndrome de Down, ele tem características fisiológicas, do seu desenvolvimento, que são específicos e que, a partir dessas características, o professor vai pensar uma forma de atender às necessidades de aprendizagem e de desenvolvimento desse aluno. É um aluno que, por exemplo, tem implantação das orelhas mais baixas que o normal, ele tem uma língua grande e pesada, olhos oblíquos puxadinhos para cima, o atraso no desenvolvimento motor, fraqueza no tônus muscular, presença de apenas uma linha na palma da mão e retardo mental leve ou moderado e a estatura baixa. O que isso vai implicar nesse aprendizado? Por exemplo, a parte da linha da mão, a coordenação motora não é a mesma, na hora das brincadeiras, na hora da recreação ou da educação física, as atividades também não serão as mesmas, pensando nesse desenvolvimento motor, psicomotor e físico, quando ele tem, por exemplo, a limitação na fraqueza muscular, no tônus muscular. E esse tônus muscular é em todo o sentido. Até a fala também, pelo fato da língua dele ser diferente, ela também vai ter uma fala atrasada. E lembrando que também a parte da aprendizagem, a parte da memória, atenção, percepção, como ele tem retardo mental, isso também vai comprometer a aprendizagem do aluno. E aí as atividades também devem ser pensadas nesse sentido, tá? Assim como também as estratégias, elas vão se dar sempre pensando no nível de conhecimento, no nível de amadurecimento, no nível neurológico dessa criança. O professor, a escola, ela não vai ser a única fonte de desenvolvimento, ou seja, a única forma de atender às necessidades, mas os profissionais também que acompanham, que são também de extrema importância, que é uma das coisas que eu estou enfatizando muito quando eu estou chamando os pais para falar sobre essa educação inclusiva e qual é o papel do acompanhamento, das necessidades que os pais, a família precisam ter também em relação a esse aluno. Então é importante adaptar o conteúdo ao nível de conhecimento, oferecer suporte, apoio físico, visual, sempre que necessário. São crianças que também apresentam dificuldade de visão, muitas delas, não são todas, mas algumas apresentam dificuldade de visão. Fragmentar o conteúdo a ser ensinado e trabalhar um tópico de cada vez. Perceber também como é que o aluno está recebendo esse conteúdo e que para ele vai ter também um acompanhamento ali próximo, 5 minutinhos, uma observação da atividade, enquanto a turma está fazendo a atividade, está no ritmo que é esperado pelo professor. Esse aluno que tem necessidade especial, ele vai ter um olhar e um direcionamento mais atento, de mais cuidado, e de mais estratégias de aprendizagem. Em relação ao espectro autista, que é o TEA, como a gente conhece, esses alunos, eles têm, em sua maioria, características como mais frequente nos casos que nós diagnosticamos, que são diagnosticados, interesses restritos,
a criança ou adolescente ela desperta uma predileção apenas por um objeto ou por um assunto, isso é comum no TEA. Estereotipia, que são aqueles movimentos repetitivos, por enfileirar brinquedos, contar azulejos pequenos, por exemplo, enfileirar objetos. E além disso, tem a questão da hipersensibilidade, que pode ser cheiro, tato, paladar, contato ou audição. Aquele aluno que coloca a mão no ouvido quando o barulho é mais alto. Ou aquele aluno que o cheiro também incomoda. Ou se alguém se aproximar e tocar, ele também se afasta. O paladar está relacionado à alimentação. E isso, cada um tem suas características. Tem autista, por exemplo, eu conheço autista em outra escola que eu acompanho, que essa hipersensibilidade, por exemplo, não aparece. Atraso na fala, nem todos também, mas alguns aparecem, o atraso na linguagem. Apego à rotina, esse é o que eu vejo assim, muito mais forte na maioria dos espectro autistas que eu acompanho. Esse apego à rotina é aquele aluno que ele se desorganiza quando algo muda na rotina, seja a rotina da escola, seja a rotina de casa, seja a rotina de uma atividade, seja a rotina de um conteúdo. Então é aquele aluno que ele contesta, que ele reclama e que ele diz, olha, isso mudou, essa regra ou a ordem da agenda. Então é muito importante oferecer suporte nesse sentido, na hora de fazer uma mudança de rotina, oferecer essa mudança de forma gradativa, aos poucos. Também a gente tem algumas comorbidades, como o transtorno opositivo desafiador, ou TDAH também, ou TDA. E em alguns casos a gente vê muito TDAH no autista, é aquele aluno mais agitado, é aquele aluno que tem baixa concentração, é aquele aluno que está mais disperso. Então esses alunos eles também apresentam, em alguns, não são todos, e também podem apresentar altas habilidades. Aquele aluno que ele tem uma facilidade de aprender de forma autodidata. Muitos deles, inclusive, aprendem de forma autodidata. Eles são extremamente detalhistas, eles são extremamente rigorosos. E o lado positivo aí do autista é que em algumas profissões que requer mais esse detalhe, que requer esse cuidado, que requer essa coisa assim, essa atenção mais minuciosa e essa visibilidade que eles enxergam que a gente não tem, por exemplo, não tem essa capacidade, eles têm isso com muita facilidade. Então, algumas profissões eles podem se engajar muito bem. E aí, as estratégias para esse tipo de aluno: ensinar as tarefas novas, sempre fornecendo exemplos ou modelos. O professor pode ser modelo ou pode pegar um aluno, aquele aluno que tem aquele modelo que você espera, de comportamento, de conteúdo, de socialização, de atenção, e pode também trazer mais próximo desse, para estar mais próximo desse aluno. As atividades, introduzir sempre de forma adequada ao nível de aprendizagem do aluno, fornecer instruções ou pistas visuais. Como eles são extremamente visuais, então os recursos de figuras, de imagens, eles são extremamente importantes para quem está com autista em sala de aula. Dar previsibilidade para os alunos. Como eles têm muito essa questão do apego à rotina, então está sempre informando daqui a 5 minutos qual é a próxima etapa, o que se espera dele daqui a 5 minutos. Dar essa previsibilidade de tempo, de horário, de atividade, de informação que vai, de mudança. Toda e qualquer mudança, toda e qualquer inserção, sempre pensar nessa questão de dar uma previsão para o aluno com esse diagnóstico. Atribuir modelos específicos para a criança, modelos de socialização, por exemplo, de afetividade. Estruturar sequências de evento, como eles são extremamente minuciosos e detalhistas, então tudo dele é muito na sequência. Então é importante também que o professor pense nessa sequência de eventos, de atividades, de conteúdos, de mudanças também.
quebrar, fragmentar tarefas em pequenos, né, passos, nesse sentido da sequência, da estrutura, da organização, do detalhe. E utilizar sistema de comunicação alternativo, que aí pode ser uma rotina para ele adaptada com os recursos das imagens, com o horário, para que ele possa também perceber em que momento da rotina ele está, onde ele está, qual é a próxima sequência, para que ele também possa olhar essa rotina, né, e desenvolver essa independência. Mas sempre pensando que cada aluno ele tem uma forma única, singular e social de estar nessa inclusão. Então é sempre importante pensar que o autismo do João não é o mesmo autismo da Maria, por exemplo, tá? Então é nesse sentido. Em relação a outro diagnóstico, que inclusive esse eu acho muito mais presente na nossa atualidade, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse sim eu acho que a gente tem muito mais e temos alunos que nem são diagnosticados. Então o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pode ser só o TDA, com a déficit de atenção, ou pode estar junto também a hiperatividade. Ele é um transtorno neurológico, muito comum na infância. Estima-se que de 6% da população em idade escolar pode adquirir ou pode ser diagnosticada com TDAH, e eles levam isso até para a vida adulta. Ele caracteriza pela desatenção, impulsividade e hiperatividade. É aquele aluno mais desatento, desorganizado, é aquele aluno que não para, ou é aquele aluno às vezes que está no mundo da lua, que todo e qualquer barulho ou estímulo visual auditivo tira o foco dele, ele se perde facilmente nas atividades, ele se perde na leitura, às vezes na hora da escrita ele engole letras, ele omite letras, que aí pode até se confundir com uma dislexia, mas muitas vezes o TDAH ele também manifesta isso por conta da atenção dele, que ela é desfocada, ele não tem essa capacidade de ter uma atenção focada, selecionada e direcionada. O TDAH, que é junto com a impulsividade, ele é muito comum nos meninos. Nas meninas é mais comum só o TDA, que é só o déficit de atenção. E para esses casos, a gente vai pensar, por exemplo, em trabalhar as atividades, não é no sentido de adaptar, reduzir ou aproximar do ritmo de aprendizagem o conteúdo, porque cognitivamente esse aluno ele tem capacidade de aprendizagem, ele tem inteligência para aprender. O que falta nele é só a questão da concentração, da atenção, do foco, dessa atenção que ela é necessária, né? Que ela é cada vez mais necessária à medida que o nível de série escolar vai aumentando. Então, o que vai ser pensado aqui é, por exemplo, intervir no sentido de perceber que o aluno está distraído, se aproximar do aluno, pedir para ele olhar onde foi que ele parou, como é que está a estrutura de atividade, de agenda que foi colocado na lousa e aonde é que ele está, ficar apontando, ir lá na lousa, por exemplo, e apontar para ele, oferecer recursos desse tipo e também afastar dos ambientes próximos ao barulho. O aluno com hiperatividade, é importante também pensar que quando ele está mais inquieto, pode oferecer a ele o espaço para ele andar, levantar, se alongar, fazer algum favor para o professor, por exemplo, se levantar para pegar algum objeto, que isso também ajuda nessa agitação motora do aluno. E as estratégias para esse tipo de diagnóstico, pensar muito na questão da memorização, da organização e da interiorização dos conceitos, né, e aprendizagem. Então, o conceito, um aluno desse, se você for colocar uma prova totalmente subjetiva, fale sobre, né, o clima tropical, por exemplo. Descreva as características
do réptil. Esse aluno, ele tem essa dificuldade maior, então para ele o estilo de prova vai ser uma prova mesclada, você pode misturar. E quando for pedir para descrever, pedir descrições pequenas e avaliar em sala de aula quando você precisar de uma avaliação mais ampla, que ele possa elaborar conceitos, elaborar sequências, características. Então pensar nesse sentido aí para o aluno com TDAH, nessa questão de uma comunicação mais expansiva. Eles se desorganizam facilmente, perdem o foco facilmente e aí deixam as atividades muitas vezes pela metade. É aquele aluno que muitas vezes começa e não termina, se perde e aí ele e facilmente ele se desmotiva. Assim como também são alunos que têm uma tendência a ter baixa autoestima, por eles acharem que não conseguem, por eles estar sempre se deparando com o fracasso nesse sentido, de não conseguir chegar até o fim. Usar recursos que estimulam a prática do conteúdo após a exposição, perguntar o que é que ele viu, o que foi explicado, o que é que ele entendeu. Fazer contato visual diretamente, ao invés de ficar chamando o nome do aluno e pedindo para ter atenção, aproxime-se dele, toque no ombro, faça um contato visual, elogie o que ele conseguiu fazer, porque eles precisam muito desse estímulo também positivo, né? Colocar a cadeira do aluno longe da janela e corredor que oferecem distrações auditivas e visuais. Escolher alunos que sejam modelos de atenção, colocar próximo de aluno que é mais atento, que é mais silencioso, porque aí vai ajudar, e vai ajudar até mesmo na hora que ele estiver copiando algo que ele não consiga dar conta. Estabelecer normas claras, específicas e limites definidos, né, que ele saiba o que é esperado dele. Trabalhar a participação ativamente do aluno, que é essa, né, de estar sempre perguntando o que ele entendeu, o que ele percebeu, pedir a ajuda dele para se levantar e fazer esses movimentos que o aluno precisa disso, né, o aluno com TDAH. Indicar sempre tarefas mais simples e gradativamente vai mudando para assuntos mais complexos. Trabalhar com tarefas curtas que ele possa conseguir concluir. Pode até ir fragmentando também, como foi orientado nos alunos com déficit, com TEA, né, o transtorno espectro autista, e com o Down. Pode ir pensando também, mas ele é um aluno que ele tem potencial de aprendizagem. O que dificulta, né, assim, o que vem como sintoma de déficit de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem é pela falta de atenção, é pela falta de foco, de organização, mas não pela questão cognitiva. E muitas vezes o aspecto emocional, porque quando ele termina ficando com baixa autoestima, isso também prejudica o desempenho dele. Então, sobre a educação inclusiva, né, sobre algumas estratégias que foram pensadas aqui, foram escolhidas pensando em facilitar a inclusão do aluno no sistema regular de ensino e promover uma aprendizagem de forma qualitativa. E aí eu fico à disposição para maiores esclarecimentos ou dúvidas aqui na escola, onde eu estou todas as terças e quintas. Então, até mais.